This conference will now be recorded. Hoje, dia 20 de maio de 2024, nós vamos conversar com o meu amigo e filósofo predileto, Alfredo Pereira Júnior. Vai falar algumas coisas para nós, e é verdade, pessoal. É um filósofo que eu mais gosto porque ele tá no nosso continente, ele está vivo, ele sente as coisas e começa a colocar os fatos de acordo com o que sente, e não de um blá 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 de uma consciência fora do sentido. Então, tá aí, ó, Alfredo Pereira Júnior. Vamos falar um pouquinho de alguns assuntos que ele está desenvolvendo. Alfredo, a palavra é tua, Alfredo. Vamos nessa. Obrigado, Jackson. E obrigado também por me convidar para esse bate-papo aí, bastante informal, né? Eu acho importante a gente discutir um pouco sobre um procedimento, um modo de agir que é da filosofia contemporânea mesmo, né? Que é algo que assim a gente não vai encontrar nos manuais de filosofia, que é essa questão que a gente está chamando de lugar da fala, mas que a gente também pode chamar de perspectiva de primeira pessoa. E aqui, né, eu quero fazer uma sugestão de que sobre como que a gente consegue assim concretizar um pouco mais essa questão do lugar da fala, né, em relação ao nosso corpo, né? Que é claro que a nossa identidade, o nosso ser individual e social depende muito do nosso corpo, né? Nós nossa interface, né, com uns com os outros aí, né, através daquele que é o maior órgão do corpo, que é a pele, né? Então, a pele eu acho que é um assunto muito fascinante e é pouco tratado pelos filósofos, né, pela filosofia da mente. Quer dizer, quando se fala da mente, se fala muito do cérebro, né, ou assim da cultura, né, das instituições, das obras culturais, né? E a gente negligencia a pele, né? Então, nesse bate-papo, eu quero chamar um pouco a atenção disso. Mas primeiro eu quero assim discorrer um pouco sobre essa questão de lugar da fala, né? Porque se tornou quase um lugar comum, assim, né? Um jargão, né? O meu lugar de fala, né? Porque eu sou, sei lá, sou branco, sou classe média, sou botafoguense, etc. Né? É o meu lugar de fala, né? O que filosoficamente isso significa? Significa que a gente não está mais preocupado só com aquilo que é dito, né? Só com o texto ou a mensagem que está sendo propagada, mas também estamos preocupados com quem está falando, né? Já o Maturana, né, aquele biólogo famoso, dizia, né, tudo que é dito por alguém. Né? Não existe alguma coisa que foi dito por ninguém. Né? Sempre alguém que diz, né? Então, a fala ela tem um alguém que está subjacente, né? Então a gente tem que levar em conta não só a mensagem que está sendo propagada, mas também, né, quem está falando e quais as possíveis intenções e interesses que esse falante tem, né? Para a gente interagir convenientemente, inclusive para nós mesmos, né? Para a gente ter uma interação que seja interessante, produtiva com essa pessoa que está falando. Né? Bem, então, tudo que é dito por alguém, mas aí a pergunta é: quem que é esse alguém? Né? Como é que a gente identifica a pessoa? Né? Pelo nome, pelo lugar de nascimento, pela religião, pelo time de futebol, como é que a gente, né, consegue identificar as pessoas? Né? No documento é pela foto do rosto, né? Então, aí já dá uma pista, né, da importância da pele, né? Mas eu não estou querendo assim fazer um argumento assim somente assim do senso comum, né? Eu quero também que, como nós mexemos um pouco com neurociência, né? Eu queria também discutir isso com você, que entende também bastante aí do sistema nervoso e da formação embriológica do corpo, né?
é que a nossa mente, ela não é só o cérebro, né, evidentemente, mas a pele está integrada no que nós somos, né? As formas né, do nosso rosto, das várias partes do nosso corpo, né? Isso está ligado com a nossa identidade, né? E também uma coisa até mais importante, a distinção do interno e do externo, né? Porque quando a gente fala em processos interoceptivos, ou seja, processos para o interior de nós, né? E distinguindo processos exteroceptivos, quer dizer, de nós para fora de nós, qual que é a fronteira que nós estamos lidando? É a pele, né? O que está fora da minha pele não sou eu, né? O que está dentro da pele sou eu, né? Então, Merleau-Ponty dizia, eu sou meu corpo, né? Agora, qual que é a delimitação do corpo, né? É a pele. E agora, a pele não é só uma membrana separando o interior e o exterior. A pele ela tem uma série de formas que participam, inclusive, das nossas interações sociais, né? E isso faz parte da nossa identidade. Então, a gente também usa muito hoje em dia, na filosofia, né, da mente, da consciência, essa distinção entre perspectiva de primeira pessoa e terceira pessoa, né? Perspectiva de primeira pessoa é aquilo que eu sinto, né? Que é intransferível, é único. Né? Quando eu vou comunicar isso para outra pessoa, eu já coloco numa linguagem, usando palavras que são públicas, né? Uma linguagem pública, né? Para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Mas aí eu já estou colocando aquela mensagem na perspectiva da terceira pessoa, quando eu uso as palavras de acordo com os significados do dicionário, né? Eu consulto, se eu não souber o significado de uma palavra, por exemplo, numa outra língua que eu estiver utilizando, tem uma palavra que eu não sei o significado, eu vou olhar no dicionário. Então já é público isso aí. Agora, como que cada pessoa se sente, né? Isso aí é único, né? E é intransmissível na sua totalidade. Assim, é claro que a gente pode, usando a linguagem ou usando imagens, outras formas de comunicação, né? Inclusive pelo próprio corpo, né? A gente pode expressar os nossos sentimentos, né? Nossos estados afetivos, emoções, né? Mas é sempre limitado, né? Por exemplo, eu estou saboreando uma taça de vinho, né? O sabor do vinho, como é que eu vou comunicar isso? Como é que os enólogos fazem, né? Os enólogos, eles usam metáforas, né? É frutado, né? Tem uma ponta de acidez, um sabor que surge só no final da degustação, que é meio puxado de madeira, né? Então a gente usa metáforas com os termos com as palavras disponíveis, né? Porque não há como ter uma expressão plena, né? Daquilo que Hegel chamou What's Like to Be, como é ser, né? Como é ser um morcego, né? É o título do artigo dele, né? Quando ele introduziu essa distinção de perspectiva de primeira e terceira pessoa. Pessoa aí não é só o ser humano, não. O morcego é uma pessoa. Ele tem a perspectiva de primeira pessoa, que é baseada na ecolocação, né? Ele se orienta no espaço através, né, de ondas, vibrações, né, que refletem nos objetos e retornam, então ele consegue uma orientação espacial, né? Então, como é ser um morcego? Como é ser o Alfredo? Como é ser o Jackson? Isso é a perspectiva da primeira pessoa que a gente tem. Então, esse é o nosso lugar de fala. E se a gente for tentar entender isso na neurociência, né, a gente vai ver que só o cérebro não é suficiente. Porque vamos pensar qual tipo de informação que o nosso cérebro recebe, né? Ele recebe sinais elétricos, né? Então, se o sinal vem do meu pé, se vem através
da minha retina, né? São fótons que estão percorrendo o espaço externo e estão chegando na minha retina. Isso tudo é convertido para o mesmo código, né? Que é código de sinais de pulsos elétricos, que isso o cérebro vai receber isso. Então, todas essas discriminações que a gente faz das formas, do ambiente, o que é nosso, o que não é nosso, né? O eu e o não eu, o que tudo isso vai depender do cérebro estar conectado, né, com outras estruturas. E quando a gente pensa na interação social, a principal delas é a pele mesmo, né? Porque é através da pele que a gente interage na sociedade, mesmo no Facebook, que já é uma interação virtual, você tem lá a foto, né? Facebook é o livro de foto, né? Se você traduzir literalmente. Ou no Instagram, no TikTok, o que seja lá, qualquer rede social, você tem lá a foto da pessoa, né? Né? E você tem, né, a pessoa dançando lá no TikTok, isso é o corpo dela, né? As formas do corpo que estão se comunicando, né? Umas com as outras, né? O próprio relacionamento sexual é baseado na pele, né? É claro que é importante também como o cérebro sente, né? A presença de uma pessoa querida, uma pessoa atraente, né? A pessoa considerada bela ou considerada atraente, né? Isso não é só uma questão assim morfológica do corpo da pessoa, né? É também as nossas memórias, as nossas as nossas histórias, né? Prévias, uma série de experiências que a gente teve, que a gente, né, estabelece uma certa preferência, né? Um certo gosto, né? Um certo padrão de beleza ou de atratividade, né? Mas só o cérebro, se você tem aquela metáfora do cérebro, metáfora não, que eu chamar de experiência de pensamento, né? Um cérebro dentro de uma cuba, né? Seria capaz de perceber o mundo tal como a gente percebe? Seria um pouco complicado, porque esse cérebro numa cuba ele não está conectado num corpo e ele não está conectado nessa interface que a gente chama de pele, né? Não tem jeito. Essa interface que a gente chama de pele que, ao que tudo indica, tem um papel muito grande na construção da nossa identidade pessoal. Quem somos nós? Quem é esse alguém que está falando, né? É claro que isso não deve ser tomado de uma forma muito rústica, assim, né? Com preocupações assim de gênero, de raça, como, né, a gente vê os preconceitos que tem por aí. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de cada pessoa ela ter uma identidade que está construída, né, socialmente, historicamente, por uma série de processos que acontecem no corpo e que envolvem não só o sistema nervoso, mas também a pele, né? Que vai ser assim, o efetor, né? O órgão que vai efetor das interações sociais, né? E aí, né, a gente estava conversando e também, do ponto de vista embriológico, né, a gente também tem uma origem comum, né, do sistema nervoso, do cérebro e da pele, né? E o que tudo indica que, né, existe aí, isso é muito pouco entendido, né, eu acho, na genética, mas talvez não só por meio do DNA, mas de outras formas de herança, né? Existe toda uma construção aí nas gerações, né? Que resulta, né, no que nós somos, como o nosso corpo é, né? E como ele aparece para os outros, né? Aí, na interação social, é muito importante como a aparência também, né? Como aparece. Tanto que as pessoas fazem mil plásticas e tudo. As pessoas não querem ser autênticas, né? Elas não querem aparecer como elas realmente são, né? Elas querem aparecer de acordo com um modelo ideal, né? Assim,
Então, os cirurgiões plásticos eles já têm até assim, né, os modelos lá que a pessoa vai ter. Ah, você quer um nariz mais assim, quer um olho mais puxado, quer, né? É, e é claro que não é toda a população que está envolvida nisso, até por questões, né, de poder aquisitivo e tudo mais. Mas a gente, o ser humano, né, ele tende a customizar a sua pele, né, através de tatuagens, piercing, que são cada vez mais comuns, né? Cortes de cabelo estranhos que a gente antigamente não existia, né? Eles estão inventando novos cortes de cabelo, não sei se você repara aí. Pegar uma aparência Né? diferente. Hã? Para ter uma aparência diferente, mudar algo, né? Mudar algo, sair de onde É, estava. Às vezes eu pensava, eu pensei, quando eu fui falar com quem se tatuou, eu acho que eu pensava errado. Eu pensava que normalmente, para todo mundo que faz uma tatuagem, é um ritual de mudança. Mas algumas pessoas se tatuam sem esse ritual, sem vontade da mudança. E é simplesmente quase que uma roupa mesmo, uma coisa meio sem o ritual. E para mim fica sem significado sem o ritual. Então, você tem que, né, fazer. Você tocou alguns assuntos, deixa eu só levantar o que você falou, porque você abriu um temas bem pesados, mas você foi leve. Você foi leve. Não, você foi muito leve. Primeira coisa, pele. Primeira coisa, pele. Quando você é bebê no pré-linguístico, você, né, o Alfredo, bebezinho, um aninho no pré-linguístico ali, não sabia falar. O Alfredo, ele tinha corpo território, ele diluía no meio, ele era tudo. Então não tinha eu, não tinha eu. E não tinha a divisão da pele. Então parece que o pele também eu me restringo a pele para um fazer, mas eu continuo sendo o todo. Eu volto a ser algo para eu fazer. Depois eu mas tem volto ao uma todo, eu diferença. volto à comunidade. Não, tem uma diferença muito grande quando a gente estava dentro do útero e quando saiu, né? Porque quando a gente estava Não, dentro sim, do útero, a gente nem notava que teria uma interface distinguindo, né, o mundo de nós. Nós estávamos sim, indistintos, né? Nessa sim. plenitude que você falou, Mas, né? não, Mas, com o aninho também. Com o aninho também você se perdia. Você se acha que era mãe. Você não achava que você estava separado daqui. Tanto quando a mãe se afasta, dá dor. Você sente dor quando a mãe se afasta. Você entende? Então você está junto. chora. Chora. Mas Você a chora. partir do momento que começa a andar, a segurar o garfo, as ferramentas para comer, começa, né, a, sei lá, se coçar ou a fazer coisas, né, a gente começa a ver o que está sob o nosso controle e o que não está. Pronto, pronto. Notou? Olha que bacana. E aí, não, e olha o que você falou, o coçar, o tocar na pele, ou colocar algo que dá um retorno, um somato sensorial, alguma coisa que vai e volta, e você tem um looping, tem um feedback ali. E parece que você pode se restringir nesse ser. Sim, mas toda a experiência mística, você abre de novo para a transcendência, você abre para o todo. Você vai para a experiência oceânica de novo. Então você volta para um aninho de idade, abre de novo. Porque agora você está na transcendência, ou numa droga, ou sei lá o quê, mas no iluminado que seja. Depois você volta para dentro da pele. Isso aí me faz lembrar um tipo de experiência mística, mas que era também científica, que se fazia na década de 60, foi o meu supervisor de pós-doutorado que me contou, né? Fazia isso lá no MIT, que é esse tanque escuro, a pessoa fica dentro da água, num tanque, sem luz, e fica Morna, ali um água dia. morna, foi. Aí desfaz essa noção ali você tem um contínuo ali, porque você não tem a discriminação visual, né? E você está estando na água, a, essa diferença entre o interno e o externo se dilui, né? Porque a água ela é como se estivesse dentro do útero materno, né? Você está numa continuidade líquida ali, né? Úmida, né?
E aí, né, o resultado disso é que as pessoas têm o que eles chamavam de alucinações, mas eu não sei se é alucinação propriamente dita ou se é algum tipo de experiência espiritual, né? Porque aí você subtrai todas essas construções que estão ligadas com essa distinção entre o dentro e o fora, e com a pele como forma de expressão do eu, né? Isso num tanque escuro, no silêncio, né? O tanque com uma temperatura igual do corpo, isso é importante, porque se a água estiver mais fria ou mais quente, você já nota uma diferença. Mas se a temperatura da água está na mesma do corpo, né? Então você desfaz, dilui todas essas diferenças entre o interno e o externo, então você desativa todas essas construções que estão estruturando, estão nas memórias de longo prazo, né, do nosso cérebro. E aí o que, que acontece? Acontece coisas imprevistas, né? O que na época se chamava de alucinação, e hoje ainda se chama muito de alucinação, né? Um termo técnico aí da psiquiatria, né? É que quando você tem determinados transtornos mentais, a marca é a alucinação, né? Então, Se você... oi? Sim. Então, eu vejo assim, quando as pessoas elas customizam a própria pele, né? E tem várias formas de fazer isso, né? Eu acho que a roupa é o mais Sim, comum, né? Quando você escolhe a roupa, a cor da roupa, se é colante, se é qual que é o contrário de colante? mais solto, mas, Solto. né? Você tá passando uma mensagem para quem, né? Para as outras pessoas. Aí tem o cabelo, né? Tem as unhas aí, né? E por aí afora, né? Mas Até olha, mas olha só, eu vou te cortar aí um pouquinho, porque esse é o tema pele, mas daí você falou de um tema complicado, que junto com o tema que você falou, que é o seguinte: você tem uma subjetividade da vida que está dentro da tua cabeça. Você vive a tua subjetividade. Você não vive a realidade. Ninguém vive a realidade. Cada um vive a sua subjetividade. Dentro da subjetividade, você comentou isso na tua fala, tá? Em algum momento você tenta se expressar com palavras, mas ao se expressar com palavras, você se reduziu e às vezes se perdeu ser as palavras. E ao se perder ser as palavras, quer moldar a pele. Cara, porque já se perdeu. Porque já se perdeu. Deixou de ser, se reduziu a ser palavras e agora olha na mídia e quero ser aquele outro com palavras. Aquilo é redução de ser, não é ser. não, agora nós vivemos numa época em que a comunicação não verbal, ela de certa maneira, ela tomou conta, né? Porque eu lembro, assim, dos meus pais, avós, lendo aquele jornalzão impresso, né? O contato com o mundo era muito pelo texto daquele jornalzão, né? Eu acho que as novas gerações nem conhecem isso, né? É igual a fita cassete aí, que o pessoal já nem sabe mais o que é isso, mas tinha aquele jornalzão que a gente comprava dobrado, né? E lia, né? De manhã, tomava café, lia o jornal, né? Ali é só letra, é só palavra, né? Preto no branco ali, né? Não tem mais nada. Às vezes tem uma foto, né? Também. Sim. Mas hoje eu acho que a filosofia acompanha a época, né? Porque quando a filosofia está levando em conta essa questão, né, de quem fala, não só o que é dito, mas quem está dizendo, esse quem aí ele vai ser definido por essa série de um número muito grande de características e muitas delas não são verbais, não são coisas definíveis ou comunicáveis pela linguagem verbal, né? Então você vê nos perfis das pessoas, né, nas redes sociais, né, eu acho isso bastante interessante, como que elas colocam alguma coisa ali, alguma imagem, algum signo, né, que vai que elas vão que vai ajudar um possível amigo a identificá-las, né? Então, de repente, você vê aquela bandeirinha do Brasil, né? Você vê né, uma foice e um martelo, né?
Isso na foto do perfil, né? Além da foto de fundo, né? Que tem no YouTube, o Facebook, várias redes sociais, você tem duas fotos que a pessoa se identificar, né? A foto do perfil, que vai aparecer pequenininha junto com as mensagens, né? Todo mundo sabe disso. E uma foto de fundo, assim, né? Então, né? É uma, digamos assim, é uma segunda pele, né? É uma pele tecnológica que as redes sociais nos propiciam de estar também expressando a nossa identidade, né, pessoal. E aí, tudo que a gente fala, tudo que a gente posta, né, é nessa perspectiva que a gente adota, né? Então, quer dizer, as interações sociais estão muito assim, né, hoje em dia, né? Não sei qual o grau de diferença no passado, mas é que mudou muito o meio, né? Mudou muito a tecnologia, o meio de comunicação, então a gente está muito trabalhando muito com a nossa própria pele, né? E tudo aquilo todos os adereços e alterações que a gente pode fazer junto à pele. E também digamos assim, uma segunda pele que no seu extremo é o avatar, né? O avatar é já o desdobramento, né, de um segundo eu numa entidade virtual, né? Porque nessa nossa fala aqui, nós estamos conversando online. Ok, online. Tá, mas eu não estou falando com o Alfredo, eu estou falando com pixel, eu estou falando com imagem. Não tem cheiro, não tem textura, não tem nada aqui. Então, quer dizer, as dimensões que eu vou escutar de você são 2D, som e imagem. Acabou. Não tem mais nada. Nem estou no mesmo ambiente que você. Então a gente pode estar em espaço totalmente distinto. Então isso é muito complicado. A relação ela vai acontecer genuína de pessoas reais do lado de pessoas reais. Só que, a gente tem essas relações virtuais porque a gente pode fazer uma abstração, uma subjetividade, criar mais ideias em cima. E aí quando você coloca um mundo virtual, para mim é muito difícil, porque, poxa vida, tem um mundo virtual que ele realmente não é real. Tanto que essas pessoas no mundo virtual pode ser extremamente extrovertida, e quando você vai falar com ela pessoalmente, intimida e fica recalcada no canto. Não tá mais ali, ela sumiu, cara. Isso complica muito, porque se o mundo virtual fosse uma mera continuidade do mundo real, né, então que a pessoa aparecesse no mundo virtual tal como ela é no mundo real, e isso seria muito mais simples, né? Só que tem essa possibilidade de se é, de aparecer de um modo diferente, né? Isso é uma liberdade que a gente tem, né? E tem coisas que eu ainda fico um pouco assim assustado, né? Porque certos tipos de cuidados que as pessoas têm com elas mesmas, né? Eu sempre achei que isso era secundário, mas hoje em dia é muito importante, né? Porque você vê situações aí de boatos que prejudicam a vida das pessoas, né? Mas boatos não só de celebridade, mas também no local que a pessoa mora, né? De repente, né? Um adolescente tem um boato que ele abusou de outra pessoa sexualmente, certo? Às vezes é mentira e tal, mas se esse adolescente, o modo dele de se vestir, o modo dele andar, de interagir com as pessoas, for assim, deu uma sugestão de que ele poderia ter realmente feito algum tipo de violência contra outra pessoa, né? E isso reforça o boato. E depois que o boato acontece, como é que você apaga esse fogo, né? Quer dizer, depois que começa o boato, ele alastra e não tem mais como desfazer, né? Então, as pessoas estão muito cuidadosas com tudo, assim, inclusive na política, né? Porque, de repente, né, eu lembro aí, quando a gente estava falando do Lula, né? Saiu uma foto do Lula apertando a mão do Maluf, né? Todo mundo sabe que são inimigos, mas dali, daquele ato ali, né, de dar as mãos,
Lula com o Maluf, e muita gente começou a espalhar uma série de suposições, né? De que era uma conciliação, coisas assim, né? Então, o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte, é que as notícias falsas, né, os fake news, os boatos, as calúnias, tudo, elas podem pegar ou podem não pegar. Agora, se dependendo de como a pessoa expressa sua identidade, isso pode favorecer a pessoa a ser vítima de calúnias ou de falsidades, né? E agora, se a pessoa for mais cuidadosa, né, no modo que ela se veste, no seu comportamento, né, tem menos chance do boato pegar. Não sei se você está me acompanhando nisso Peguei, aí. mas são duas frentes complicadíssimas que você fala. Uma na linha que você está indo, do pequeno cuidado, e a outra de condenar a vítima. Você está Mas indo eu. querendo justificar condenar a vítima. Ah, foi estuprada, mas olha a sainha que ela estava usando. Não, calma aí, calma. O problema é, o boato está errado. Outro, ele tem um estilo que pode pegar o... Não, calma aí. Tem o urbanismo. A gente tem que tomar cuidado, porque fazer com que a vítima receba 2 ataques em seguida, primeiro ela foi vítima e depois vitimada, entende o que eu quero dizer? Eu culpo a Não, própria vítima. Então, isso aí isso está é complicado. totalmente errado, né? Isso aí está Né? totalmente errado. O que eu estou querendo dizer é que se Não, você acende um fósforo no palheiro, né, a vira chance desse fósforo virar um incêndio é grande. Agora, se sim, você acende um fósforo num lugar úmido, a chance de virar um incêndio é pouca, né? sim, sim. Então, eu estou falando assim que eu no passado achava tudo isso bobagem, mas agora eu estou achando importante as pessoas se cuidarem de modo que não sejam vítimas de boatos ou fake news, não seja de modo a reduzir a possibilidade de ser, né? Porque esse seu exemplo aí, não sei nem se é politicamente correto falar isso, mas a mini saia, dependendo do tamanho dela, ela pode ser assim algo que atiça a imaginação, Mas não depende da só dos. cultura, Alfredo, mas depende da cultura, sabe? Porque olha só, eu estou em Miami, agora estou em Miami, tá? Cara, tem hora que eu saio em Miami, que você dá uma olhada, você vê, praticamente, a mulher está nua quase, você entende? E a coisa está preparada para isso. A cultura, não, você não vai ter o apio. Não, é assim. E ela vai ter proteção. Ela pode ficar seminua se ela quiser. Entende? E agora tem cultura que, se ela mostrar um pouquinho, já está querendo algo. E isso é muito complicado. Então, envolve cultura, envolve urbanismo, envolve educação, envolve as necessidades do próprio indivíduo, envolve. Tem cara que tá no nível educacional, no nível de opressão enorme, no nível de pressão social enorme, que para ele tanto faz. Entende? Então ele comete um crime por um estímulo pequeno, por causa da pressão que ele está também, você entende? E o nível que ele está. Tá, mas isso tudo mostra para a gente a importância desse que a gente está chamando de lugar da fala, né? Porque eu lembro uma situação seguinte, né? Eu estava discutindo política com uma pessoa que é eleitora do Bolsonaro. Aí eu falei com ela, olha aqui, veja essa matéria aqui que está publicada no jornal 247. Aí a pessoa falou, não, o jornal 247 é mentira. Né? Ela nem quis saber que notícia que era, nem se dignou a ler, nem nada. Né? Ela já foi condenando porque o lugar de fala do 247, para ela, no lugar de fala dela, É já mentira. é algo que desabona. Né? Então, isso está se agravando cada vez mais. Né? Isso, O bolsonarista só acredita naquilo que está na mídia bolsonarista, e o pessoal do PT só acredita no que está na mídia de esquerda. Né? Isso faz parte da chamada polarização, mas não é uma polarização como no passado, assim, em termos de ideias opostas. Agora é também lugar de fala oposto. Né?
não é só a teoria. Às vezes a mesma proposta ela vai ser aceita ou recusada dependendo de quem que faz a proposta, né? Então, por exemplo, uma medida que eu defendo, que é a renda mínima, que você também defende, né? Renda básica, renda mínima. Eu estou defendendo isso aí, o Suplicy, né? Já é o grande defensor aqui no Brasil e tudo mais. Aí, outro dia, uma pessoa vem falar para mim o seguinte: olha, eu não sou a favor da renda básica porque o Elon Musk também é. Quer dizer, é a mesma proposta, só que se for do Elon Musk, não serve. Se for do Suplicy, serve. Mas é a mesma proposta, certo? Então, quem fala está sendo tão importante quanto o que é dito, né? Pode ser a mesma proposta, mas se for o cara que é da oposição, se for na Câmara lá dos Deputados, se for uma proposta, a mesma proposta, se for encaminhada pela oposição, a pessoa vota. Se for encaminhada pelo governo, ela não vota, vota contra. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho, né? Não importa a consciência dela. Eu vou contra isso. Não importa. Agora, nesse local de fala, Alfredo, tem um exemplo que talvez você vai gostar. Talvez você vai gostar, que é um exemplo que às vezes eu aplico, tá? Talvez você vai gostar. Vamos supor que você está na Mata Atlântica, tá? Você está na Mata Atlântica, num quadrado grande, lá um espaço grande, 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Você está num lugar desse 1 quilômetro. Lá tem minas, lá tem cachoeira, lá tem uma trilha, lá tem algo. Mas você está num lugar desse 1 quilômetro. E eu também estou num lugar desse 1 quilômetro, tá? Eu sei onde está a cachoeira, eu sei onde está a mina, eu sei onde está as trilhas. Você sabe mais ou menos, você não sabe muito bem, você está perdido num lugar. E com um radinho você fala comigo: Jackson, eu quero ir para a cachoeira, eu vou para o norte ou eu vou para o sul? Eu tenho que saber onde você está. Se eu não souber onde você está, eu sei que a cachoeira fica no meu sul, eu sei disso, mas pode ser no teu norte. Então eu tenho que saber onde você está. E você tem que saber onde eu estou para me dar uma dica ou uma informação. Se você não souber onde eu estou, a tua dica não serve para nada. Você tem que saber onde eu estou para me dar uma dica. Não, na verdade, isso aí, se a gente for ver onde isso tudo começa, talvez seja na teoria da relatividade, né? Sim. Porque se você está num trem a 100 por hora, né? E tem outro trem parado, você vai ter uma diferença grande, né? E se você está num trem a 100 por hora e tem outro trem a 100 por hora, eles estão parados em relação ao outro. Se a gente for mais para trás, isso vai até o chamado experimento do barco do Galileu também, né? Que ele fez isso aí. Você está andando num barco, o outro está parado. Então você vai. A sua velocidade em relação àquele ponto inercial ali é X. Agora, se o outro barco também está se movimentando na mesma velocidade, a sua velocidade em relação àquele referencial é zero. Porque ambos estão com a mesma velocidade, né? A Terra se move aí a muitos quilômetros por hora, né? Não sei, nem lembro mais quantos quilômetros por hora, mas parece que está parado, porque nós estamos nos movendo junto, né? Então, eu acho que os cientistas já sacaram essa questão há muito tempo, né? Os físicos aí. Agora, o povão está descobrindo também, né? Aqui, não basta você ter uma teoria, uma proposição, fazer uma afirmação, também tem que ver a quem que aquilo se direciona e quem está falando, né? Então, em certo sentido, isso é um progresso, mas não pode ser deturpado, no sentido de ignorar totalmente o que está sendo dito e só avaliar quem que falou, né? Que é aquele negócio, né? Você começa um debate aí no Facebook, uma pessoa com a bandeira do Brasil lá, indicando que é bolsonarista, fala uma coisa, às vezes é uma coisa interessante, mas aí vem o outro e fala, não, isso aí está errado porque o cara é bolsonarista, né? Ou vice-versa. Sim. Né? Aí eu acho que a gente está usando mal essa ferramenta cognitiva, que a gente, né, qual é o avanço que está tendo, né? A gente não está analisando apenas o significado das palavras ou as frases em si mesmas, né? Na gramática. A gente está procurando também incorporar na nossa avaliação do mundo aí quem falou, quem é essa pessoa que falou
e qual também a intenção, né? O objetivo dessa pessoa que falou. Né? Eu acho que isso é tudo importante. Agora, a gente não pode também só enfocar só quem falou, né? Porque desse jeito eu só vou conversar com meus amigos, você só vai conversar com os seus e a sociedade vai se dividir em grupos que não se comunicam e não interagem produtivamente, né? Na rede social fica um pouco mais complicado porque entra exatamente o que você falou, entra em microgrupos e o microgrupo só vai falar o que gosta, né? E fica separado, né? Agora, quando eu vou falar com pessoas físicas, e o que eu acho que é legal, se eu vou falar com você e sei que você tem uma ideia extremada sobre algo, você não fica inviabilizado para outros alvos, entende? Vamos supor que você é budista e eu sou cristão e eu não concordo com o budismo. Tá, mas vamos falar de receita, vamos falar de outra coisa. Eu não posso inviabilizar as pessoas em todas as áreas, mesmo que seja antagônico com o que eu penso. E a outra coisa, Alfredo, quando às vezes eu queimo uma pessoa onde ela está, sim, mas eu tenho outra coisa que é a consciência em primeira pessoa. Eu tenho que respeitar onde eu estou e eu mudo, e as pessoas acham que não mudam e quer manter-se igual a 10 anos atrás. E elas já não são mais igual a 10 anos atrás e quer manter a mesma fé que ela não acredita mais. Então ela quer sim impor a fé que ela não acredita, Alfredo. Como você vai impor uma fé que você não acredita mais? Então você impõe com raiva e com ódio no outro aquilo que você não acredita. Porque você não quer deixar de acreditar. E isso complica Eu mais acho a que coisa. isso aí é imaturidade, né? A Sim, gente usa a internet de um modo muito imaturo, porque, como nesse exemplo que você deu, né? É, as pessoas curtem mais, têm mais likes quando alguém faz um discurso de ódio, quando a pessoa faz aquelas mensagens que assim que está direcionada para os que pensam como ela. Aí ela tem mais like. Se você tenta ponderar, falar uma coisa mais razoável, assim, alguma coisa mais refletida, você não tem like nenhum, porque o que mobiliza o like ou as visualizações é a polêmica, o discurso de ódio, você ficar martelando certas ideologias, repetindo certos memes, por né? quê? Por quê? Porque nós somos imaturos. Eu acho que a gente deveria usar melhor a rede social e os likes, o like é o reforço, certo? O like é o Deixa, reforço. mas deixa eu te falar uma coisa agora, uma ideia, uma ideia. Vamos ver uma ideia, você discute comigo essa ideia, bem pesada, tá? Você está na natureza todinho. Hoje, você acordou que horas hoje? Acordou às 6 da manhã? Lá para 7h30. 7h30 você acordou. Das 7h30 até agora aconteceu muita coisa durante o dia, tá? Se eu perguntar para você o que aconteceu, você vai lembrar mais de coisa ruim do que de boa. Parece que a gente é uma máquina de lembrar das coisas ruins, porque sempre acontecem coisas boas. Na rede social isso ficou o seguinte, ressalta só o ruim, senão não vai dar nada. Então parece que nós estamos falando do P300. Para mim, nós estamos falando do P300. Sabe, É o aquele P3? estímulo raro, aquele estímulo raro. Então, algumas pessoas que estão no grupo, se ela falar, legal, você falou uma coisa bonita, não será notada e não terá pertencimento. Você é um burro, você é bolsonarista, você é petista. Aí ela vai ter pertencimento. Quem é você? E ela é anotada. Então, talvez nós estamos falando P300 para pertencimento de quem está atacando, porque não se sente pertencido a nada. Pois é, mas Será? qual o problema disso aí? Qual o problema disso aí? É que a gente está jogando fora a rede social como um instrumento para a democracia. Porque se as Claro, pessoas se comportam assim, como é que vai ter democracia? Como é que o povo vai se organizar e ter resolver seus problemas do país, chegar em. Como é que vai ter uma inteligência coletiva se as pessoas se comportam dessa maneira? Nós estamos jogando fora essa ferramenta importante que é a sim, internet. mas ela tem que ter pertencimento fora da internet, para quando ela chegar na internet, ela diluir coisas mais agradáveis. Se eu sou um elemento sem pertencimento fora, eu vou diluir ódio, porque eu quero ter pertencimento. Eu estou buscando pertencimento nesse grupo de ódio, você entende? Porque eu não tenho, porque o Estado não me banca, porque eu não tenho a minha renda mínima, eu estou correndo atrás de dinheiro, eu quero ser notado, eu quero mostrar a minha fala. Então, quer dizer, isso é culpa do Estado, que deixou esse cara sem Mas pertencimento. nós temos vida fora da internet porque nós somos mais velhos. Agora, pensa em um adolescente de 12, 13 anos,
né? Conversa com o pai e com a mãe pelo celular. Né? Então, já cresce no meio que a internet é tudo. Quando fica sem o sinal da internet, a pessoa quase tem um piripaque, né? Quase passa mal. Né? A gente nem tanto, né? A gente já viveu sem internet, a gente sabe se virar. Mas as pessoas das novas gerações, elas estão dependentes, né, da internet, né? Elas dormem com o celular ligado e se comunicam, namoram pela internet, compram comida pela internet, conversam com os parentes, tudo pelo celular. Então, aí isso é parte do problema, né? Porque aí elas estão sujeitas na sua vida social a essas regras que não estão escritas, que são essas regras aí, né? Do, do, da, do que fazer para receber likes, ou o que fazer para chamar atenção. São regras que não estão escritas. Agora, a gente tinha que chegar um dia que a gente fala, não, vamos virar isso aí, vamos usar essa ferramenta melhor. Assim como você usa o WhatsApp para contratar um encanador para resolver o problema de vazamento de água da sua casa, certo? A gente deveria usar a internet para resolver os grandes problemas do Brasil, né? Ambientais aí que estão pipocando cada vez mais, né? Não estão só pipocando, né? Estão explodindo, né? Tá na cara o negócio, tá na cara. Mas olha só que interessante. Se eu sou o dono da rede social e eu acredito no tal do Homo economicus, que se eu lutar pelos meus valores, é minha economia, meu lucro, eu vou me dar bem. Quando você fala uma frase de hate, eu alavanco, porque eu vou ter mais lucro no tempo de atenção de quem gosta de hate. Então eu tenho lucro. O problema é organizar a rede social. Eu vou ter lucro quando brigam. Eu não vou abrir mão disso, você entende? É meu Então, aí lucro. é mais um problema, né? Mais um problema que as redes sociais elas estão voltadas para obter lucros, né? As redes Sim, sociais privadas. sim. Por isso que seria interessante que a gente tivesse uma rede pública. Não É o uma que eu rede mais. do É o que Estado, eu mas uma rede sonho, é o que pública. eu sonho, cara. É o que eu sonho. O que você está falando é o que eu sonho. Por que o Brasil não tem uma rede social estatal? Ou se Agora, não, a Alfredo, China. olha uma coisa. Você falou do rendimento mínimo, né? Da renda mínima. Eu não penso bem em renda mínima, tá? Eu sou diferente. Eu penso na lucratividade numa renda para a sobrevivência do indivíduo, mas com o rendimento do país. Agregado de rendimento do país. Porque o dono do país tem que ter os seus rendimentos. Tá. Se eu coloco a renda mínima no indivíduo, tá bom? E eu chego no Facebook e falo assim: qual é o tempo de hora que o brasileiro está dispensando no Facebook? 1 bilhão de horas. Será taxado porque eu pago. Eu pago o tempo do brasileiro, eu quero a taxa do tempo que ele dispensa no Facebook, porque eu pago. Então vai ter uma grande taxa, porque eu vou olhar, os brasileiros gastam quanto em game? Ah, ele gasta 3 mil horas, 3 milhões de horas em games. Em quais games? Esse? Taxas. Porque eu pago. Se eu pago o brasileiro, eu tenho direito a ganhar dinheiro de onde ele gasta o tempo dele. Entendeu? Eu entendi, mas eu acho muito difícil numa democracia o Estado, fazer leis e medidas que vão controlar as empresas privadas de uma forma assim tão rigorosa. Eu acho mais fácil o Estado financiar iniciativas populares de estabelecer alternativas, como cooperativas, como empresas sem fins lucrativos, né, chamadas empresas sociais. Tudo isso, por enquanto, é utopia, né? Porque a gente não vê essa mentalidade por aí, né? Mas se eu fosse escolher o caminho, né, eu diria assim, né? Deixa o Facebook lá, deixa o X lá na dele, deixa o Telegram lá, o TikTok, deixa eles fazer o que eles fazem. Vamos fazer uma coisa alternativa. Né? E essa coisa alternativa, eu acho sim que tem que ser vinculada a esse rendimento básico aí, ou que nome que se dê. Porque as pessoas não vão participar de um sistema desse, de participação democrática nas decisões, para resolver os problemas do país, elas não vão participar disso de graça. Elas têm que ganhar para isso. Né? Seria, então, uma entra na rede. contrapartida. Entendi, A pessoa entendi. recebe a renda básica, mas ela participa dessa rede pública para cooperar uma com as outras e resolver problemas.
né? Como agora tem no Rio Grande do Sul, se houvesse uma rede pública que as pessoas já tivessem cadastradas, né? Porque já tem que estar lá o CPF, a senha, o login, teria que estar tudo já feito para as pessoas usarem, né? Igual você tem rede de WhatsApp de condomínio, seria isso, só que no caso o condomínio seria o Rio Grande do Sul, né? Ou Porto Alegre, Pelotas. Então, redes públicas, das prefeituras, dos governos estaduais e até uma do governo federal, né? Ligada ao site gov.br, né? Para as pessoas interagirem construtivamente, cooperar e resolver os grandes problemas que nós temos, né? E, em troca, elas recebem o rendimento básico, né? Porque se a rede não tiver o hate no meio, resolve, cara, resolve. A gente resolve rápido os problemas. Você junta 4, 5 pessoas, dá uma coisa, dá outras soluções. Realmente é outro parâmetro. Você vê na falta de uma coisa desse tipo, o que está acontecendo, né? Tem gente do Brasil inteiro fazendo doações, mas agora qual a porcentagem disso que vai chegar para as pessoas que estão lá no alagado? Não tem controle, é tudo na confiança, né? O artista tal está coletando doações para o Rio Grande do Sul, político tal está coletando. Agora, não tem um meio da gente fiscalizar se realmente aquilo vai ser destinado para quem precisa, né? E não é só esse caso, não, é quase tudo aí, né? Na educação, né? Manda verba para uma escola de periferia lá no Nordeste, né? O dinheiro chegou lá, como é que a gente vai saber? Tribunal de Contas, é fiscal, isso aí não funciona direito. Tinha que ter uma rede social que a pessoa que mora lá dissesse, não, o dinheiro veio aqui, meu filho recebeu a merenda, né? Tinha que ter voz para essas pessoas né, que estão na outra ponta. Não pode ter voz só para quem está em cima, tem que ter a voz para quem está embaixo também, para saber se a coisa está funcionando. Olha uma possível utopia de inversão dos valores, tá? Olha só, utopia de inversão dos valores. Você tem o Drex, que vai, uma moeda que vai aparecer. Se fosse um Drex cidadão entrando no cidadão, você quer dar uma ajuda enorme naquela escola, você deposita tudo no Drex cidadão daquela região e pede para eles doarem. Cara, claro. Não tem saída, não tem saída. Se não doar, ficou bem para a região. Se doar, a escola é construída. Não tem saída. Não, porque o Drex ele é nos computadores do Banco Central. Então, a não ser que tenha um hacker que entre lá no computador do Banco Central e faça uma tramóia lá, um estelionato, mas se não for isso, não tem como errar. Inclusive, se tiver uma rede social, você pode perguntar para a pessoa lá se ela recebeu o dinheiro e ela tem que fazer um relatório de como é que ela usou o dinheiro que você deu, né? Quer dizer, tem que unir as pontas com a comunicação, né? A comunicação não pode ser só de cima para baixo, tem que ser também de baixo para cima, em termos da hierarquia, né, do poder na sociedade, para você ter um controle do que está acontecendo e ter ações, né, de resolução de problemas com a participação das pessoas e com a comunicação entre as pessoas para saber monitorar se realmente a ação está sendo efetiva, né? Porque quantas situações nós temos no Brasil que se destina uma verba para tal finalidade e depois aquilo não acontece, né? Então, aí volta exatamente no seu tema. O tema que você falou, olha, eu toco a pele e sinto o toque na pele. Dentro de você, você toca a pele e sente o toque na pele. Você manda dinheiro para a região e sentiu esse dinheiro lá ou não? Não sente. Se não sente, não tem retorno. Toca a pele e sente a pele. É um sistema recorrente que, né, a informação ela flui, né? A informação flui de um modo circular, né? Então você tem meios de controlar e de aperfeiçoar com esse feedback, né? Com esse retorno. E vira uma coisa só, vira uma extensão do próprio Estado, né? O Estado se estendeu. Atualmente nós já temos uma tecnologia para isso, mas falta maturidade humana, política, social, para usar essa tecnologia para isso, para resolver esses grandes problemas. Esse assunto do Drex, eu não sei o que está acontecendo. A última fofoca que eu só escutei, eu tenho que aprofundar mais, é que alguns bancos privados estão querendo pegar o Drex.
para eles controlar, fazer essa moeda. Se isso ocorrer, isso é perda da soberania de verdade, você entende? O banco privado Claro. pegar, cara, tem que ser Banco Central, não pode abrir mão disso, não tem sentido abrir mão disso, você entende? E eu tenho que conferir bem essa informação, porque senão é uma loucura. Eu estou fazendo sempre, no que eu posso, eu falo do Drex nas minhas lives o tempo todo, porque esse Drex tem que ser alguma coisa muito estruturada nossa. Isso vai ser uma identidade boa, vai ser algo bom para a sociedade. Olha, eu acompanho isso desde 2019, né? Foi um projeto de pesquisa que eu fiz e que até já o resultado dessa pesquisa está no nosso livro aí, o livro que a gente lançou de princípios para a governança. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, essa moeda digital do Banco Central, ela está sendo projetada para funcionar só entre bancos, sem chegar o povo não teria conta em Drex. Então, seria apenas um meio de pagamento interbancário, esse Drex. Um meio mais eficiente, mas seria muito parecido com o Pix. Né? Não seria grande vantagem, seria um Pix melhorado. E o Pix já é bom, né? Mas seria um Pix melhorado. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Em outros países, africanos, inclusive, né, na China, já tem o Drex chamado de varejo. É o Drex que está acessível para o cidadão, o CPF e CNPJ, né, que empresas e pessoas físicas e jurídicas. Né? Só que tem um certo lobby, né? Nos Estados Unidos esse negócio está parado no Congresso e não avança, porque os bancos particulares fazem pressão contra, né? E não interessa para eles o cidadão ter uma conta no Banco Central e receber a sua aposentadoria ou o seu auxílio, Bolsa Família ou renda básica, receber numa conta no Banco Central, que é um banco público, né? Ainda é um banco público. Isso não interessa para os bancos privados, né? Porque por vários motivos, né? Um deles é que atualmente o Estado, né, por meio do Tesouro do Banco Central, ele não pode emitir o real que a gente usa no varejo. Né? Eles emitem reserva. Quem emite real são os bancos particulares. E os bancos particulares compram reservas e o Estado tem que pagar juros e rendimentos, né? Para que os bancos particulares troquem o real que eles têm pelas reservas. As reservas ficam lá de garantia para os empréstimos que os bancos fazem. Mas, por incrível que pareça, né, acho que quase ninguém sabe disso, mas o Banco Central não pode emitir o real que a gente usa, as pessoas físicas usam. Né? Esse real que as pessoas físicas usam é emitido pelos bancos particulares, privados. Mas isso é uma coisa boa. Quer dizer, a Casa da Moeda ela imprime a nota com o número de série. Isso é Casa da Moeda. O dinheiro digital que está rodando é banco que roda, não é o Banco Central. O Banco Central vai ser só joga papéis da dívidas que seja, e é os bancos que vai gerando a moeda rodando, a moeda digital. A moeda de papel já não está mais sendo considerada, porque ela são pequenos valores que circulam em moeda de papel, né? Você vê que quando o cara quer fazer uma trapaça, ele tem que levar um caminhão de moeda porque as notas, né? A nota maior ainda é de 100 ou de 200, isso já tem quantos anos, né? Então, essa aí era feita na Casa da Moeda, mas a Casa da Moeda também já foi fechada, né? Já está terceirizado, então não é mais por aí. O negócio agora, toda moeda agora já é digital, mas essa moeda digital, esse real que você tem aí, né, no seu bolso ou na sua conta bancária, é um real emitido por banco. O que o Estado emite são reservas, que é reservas em reais, mas o Estado não pode emitir real e pagar a aposentadoria do funcionário público direto, não. O Estado emite reserva, ele vende essas reservas com ágio, né? Pagando ágio para o banco particular. O banco particular pega o real que o banco particular tem e paga a aposentadoria do funcionário público, certo? Então é assim que funciona. Agora, se tiver a moeda digital do Banco Central que for de varejo, o Estado vai poder emitir reais e pagar e pôr esse dinheiro na conta do funcionário público.
ou do aposentado do INSS, né? O Estado já vai poder depositar dinheiro em conta de pessoas físicas ou jurídicas, que atualmente não pode. Atualmente o Estado, quando o Tesouro emite título e o Banco Central converte em reserva, essas reservas não circulam no varejo, no mercado. Essas reservas têm que ser vendidas para os bancos. E para ser atrativo para os bancos, por que o banco vai ir lá e vai comprar a reserva, vai pegar o real que eles têm, né, nas contas deles lá e no balanço deles e vai comprar reserva, né? Primeiro que eles são obrigados a fazer isso porque eles têm que ter um laço, uma garantia por dinheiro que eles... Porque quando o banco faz um empréstimo, ele cria o dinheiro, né? Eu quero comprar uma casa, vou ali no banco, faço financiamento para comprar a casa. Esse dinheiro que o banco vai me... Ele vai emitir esse dinheiro, ele vai gerar um número na minha conta, né? Agora, a garantia disso é que o banco está comprando reservas, só que, né, essas reservas são não é exatamente o mesmo valor do que o banco emite em empréstimo, é uma quantidade menor. Tanto que tem o risco que todo mundo que tem dinheiro no banco quiser ir lá e sacar, não vai ter, né? A reserva ela garante até um certo ponto. Quando tem uma quebradeira de banco, o que acontece? O Estado tem que emitir mais títulos, converter em reservas e autorizar os bancos, né, a emitir mais reais para pagar os credores, né? Por isso que, para o sistema financeiro não quebrar, sempre o Estado acaba pagando, né, o pato, como aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso. Vários bancos que iam quebrar, o Estado foi lá, deu o dinheiro para pagar os credores, né, e não ficar ninguém havia navios, né? Embora sempre fique algum, né? Não tem, né, naquela quebradeira dos Estados Unidos, lá da crise imobiliária de 2008, os que tinham dinheiro com aqueles Lehman Brothers lá, eles perderam, né? Porque não foi feita uma operação de salvar, né? Bem, mas concluindo, né, com a moeda digital do Banco Central, que seria o DREX, de varejo, porque tem duas modalidades, só como meio de pagamento é igual ao Pix, é só de banco público para banco privado só. Se for para o povo, né, chama de varejo. Com essa moeda, o Estado poderia emitir dinheiro e usar para financiar a produção, financiar a renda básica, tudo mais, sem gerar dívida. Porque a dívida é gerada quando eles convertem em reais com os bancos privados e investidores, né? A pessoa vai lá e compra o título do governo, o governo paga juros para quem compra o título, né? Ou os bancos privados vão lá, convertem os seus reais que eles têm e trocam por reservas, né? O governo, o Estado paga juros para os bancos privados. Agora, se o Estado já emite a moeda digital e coloca ela em circulação direto para as pessoas físicas e jurídicas, isso não gera dívida pública, não tem por que gerar. Então, aí a gente sai da camisa de força, né? Por que o neoliberalismo cresceu no mundo? Porque o estado de bem-estar social estava gerando aumentos enormes da dívida pública, né? O Japão, que é uma sociedade ainda de bem-estar, eles têm uma dívida pública, uma dívida do Estado maior do que o PIB, né? Então, o mundo inteiro estava tendo esse problema, a dívida estava explodindo, a dívida do Estado, né? A gente chama de dívida pública, mas é dívida do Estado, né? Aí o FMI, quando a Christine Lagarde era presidente, eles pensaram uma forma de reduzir a dívida pública dos países, porque isso aí está chegando, né? Todos os países estavam aumentando a dívida pública para financiar obras sociais, né? Programas sociais e aposentadoria, sistema de saúde, né? Infraestrutura, tudo isso o Estado financiava, né? O Estado social-democrata, né? Só que isso estava gerando aumento da dívida pública. Aí o que o FMI propôs? Tem um documento da Christine Lagarde, criar a moeda digital do Banco Central, dos países soberanos, países monetariamente soberanos, criar uma moeda do Estado, né, que ela pode ser emitida e usada para fins estratégicos, fins sociais,
sem gerar dívida nenhuma. Não precisa captar mais com os bancos particulares e pagando juros para eles. Só que o Congresso travou isso nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quando eu estava na Inglaterra em 2019, tinha, ainda tem até hoje, uma campanha para que o Bank of England, né, ele emitisse uma moeda digital do Banco Central que fosse de varejo. Mas até hoje isso não aconteceu. Inclusive para questões ambientais, para financiar programas ambientais, né, programas de evitar as calamidades, né, públicas. Precisa de dinheiro para isso também, né? Se tiver o Drex de varejo, né, precisa de 1 trilhão para o Rio Grande do Sul, tá? Digita 1 trilhão no computador lá do estado e manda isso para quem precisa lá, e isso não gera dívida pública. Então acaba com o argumento aí dos neoliberais e tudo de que os programas sociais geram dívida pública e depois vai gerar inflação. E aí é uma outra discussão também, porque o Brasil instituiu o Bolsa Família, a inflação não aumentou. E teve o auxílio emergencial da Covid de R$600, a inflação não aumentou. Então o que aumenta a inflação não é o Estado estar emitindo dinheiro e usando bem, né? Se o Estado emite 1 trilhão e investe na Petrobras, né, para ela fazer um refino melhor, e o preço da gasolina vai subir ou abaixar? Vai abaixar. Então, o investimento público bem feito, ele gera deflação, ele faz a inflação cair. Agora, se o Estado emite 1 bilhão e isso é tudo perdido na corrupção, então vai ter mais gente, os corruptos vão estar com o bolso cheio. Isso vai inflacionar, porque os produtos que eles vão comprar, eles vão pagar mais, e aí o vendedor vai aumentou a procura, vai aumentar o preço, né? É onde foi o dinheiro, que gera a inflação, né? Então, a inflação ela é complexa, né? Um dos fatores é o custo da produção. Então, se você usa insumos importados, você tem que pagar em dólar, o dólar subiu, o seu produto você vai ter que aumentar o preço, senão você vai falir. O outro fator é você estar alocando dinheiro no lugar errado, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são donas de muitos imóveis. Se essas pessoas, elas, por meio da corrupção e coisa, elas ganham mais dinheiro, né? E uma está comprando imóvel da outra, especulação imobiliária, né? É claro que o preço dos imóveis vai subir. Se tem mais dinheiro circulando, para comprar o mesmo imóvel, você tem que gastar mais. Então, tudo isso gera inflação. Agora, o Estado emitir dinheiro e usar isso numa calamidade pública, usar isso para melhorar a produtividade das empresas públicas, ou mesmo das empresas privadas, né? A China emite muito dinheiro e ela financia empresas privadas, 50% público, 50% privado, né? É a regra na China. Então, eles são líderes tecnológicos. Né? Por quê? Eles pegaram a tecnologia americana, principalmente, e passaram a desenvolver de forma autônoma. E agora estão, né, em certos ramos tecnológicos, está passando nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Estado investe. Não é investidor particular, até porque isso não existia lá, porque lá, no tempo do Mao Tse Tung, era um comunismo bravo, né? Tecnologia, né? Expropriar os capitalistas e tudo. Então, não tinha capital privado para investir. É o Estado que investe em empresas que têm uma gestão privada para ser mais eficiente, porque a gestão privada é mais eficiente do que a gestão do Estado, né? Então, é isso aí, Jackson. Acho que a gente já passou da hora, né? Deixa eu dar um pause aqui. Tá feito.